Olá, boa tarde. Nós estamos iniciando mais um programa, vamos dizer assim, e eu fico muito contente em ter você como aliado aí, parceiro de projeto, para a gente comentar muitas coisas que de momento interessa para alguém. Essa semana eu conversando com um jovem, ele é um jovem, né? E ele é até um afilhado nosso. E ele comentando que para ele tá sempre atento, e ele está sempre ligado, vendo e tal. E eu fiquei contente, eu digo, meu Deus do céu, você vê esse vídeo? Ele disse, eu vejo sim. E estou gostando, eu digo, então está ótimo, então já para mim eu já ganhei o dia, então, porque há determinados comentários de pessoas muito assim conscientizadas que nos ajudam a decidir continuar o trabalho. Semana passada eu fechei o comentário aqui com uma pequena observação sobre tantas pessoas que precisam ser ajudadas. E nem sempre a gente está preocupado em saber qual a ajuda mais adequada que aquela pessoa está precisando no momento. Às vezes leva uma coisa, a pessoa está precisando de outra. É como a construção da Torre de Babel, né? Está lá escrito em Gênesis 11, depois se você quiser dar uma olhada, dá uma olhada. A construção da Torre de Babel. Pedia cimento, levava pedra, pedia areia, levava tijolo. Foi uma tremenda de uma confusão. Mas para que a gente possa ajudar de fato alguém, é muito importante saber o que precisa para que a ajuda seja adequada, eficaz para essa pessoa. Hoje eu queria trazer para você uma história que aconteceu conosco. Mais ou menos não, eu quero dizer exatamente nos anos 97 a 99, nós fomos convidados a fazer um trabalho junto aos grupos de oração e louvor que existiam na nossa cidade. E era muito bom aqueles grupos, a participação daqueles grupos ajudou a muita gente, nos ajudou também, e nós fizemos parte, dando a nossa parcela de colaboração, com uma equipe de 9 pessoas. Então nós começamos a visitar mais periodicamente aqueles grupos de oração. E ali começou a surgir um comentário que havia uma jovem que frequentava vários grupos de oração na cidade, nas igrejas, e que esta jovem, no momento que o grupo começava a oração, o louvor, essa jovem tinha uma manifestação estranha e ela começava a gritar dentro da igreja e jogar a cadeira para o alto. Uma situação assim muito constrangedora. E ela gritava, ela
chorava, ela fazia um verdadeiro espetáculo. E nós, como estávamos responsáveis pelo trabalho, resolvemos ir até os grupos de oração para ver de perto o que estava acontecendo ali. E lá um dia nós estávamos presentes e a jovem estava lá. Daqui a pouco, quando o grupo começou a fazer as orações, os louvores, aí começou aquele barulho dentro da igreja. Era a moça que estava assim perturbada, gritando, jogando cadeira para o alto. Era um verdadeiro tumulto dentro da igreja. E de momento, a história em detalhes seria muito maior, mas eu vou resumindo, porque o tempo não é tão grande assim. E de momento eu presenciei 6 homens fortes tentando conter, segurar aquela moça para que ela parasse de fazer aquele espetáculo. E o fato é que, diante de gritos, de xingos, de tanta coisa, aquela moça foi levada daquele lugar, daquela igreja, dentro de um camburão da polícia militar. E eu vendo aquela cena constrangedora, chamei a mãe dela e falei com ela o seguinte: eu preciso conversar com a senhora e com a sua filha. A senhora me traz ela um outro momento, durante a semana, para que a gente possa ter uma conversa? Ela disse sim. Quando foi naquela terça-feira seguinte, nós fomos a esse encontro e estava lá a mulher e a jovem, a filha e a mãe, esperando para a nossa conversa. E eu me dirigi à menina e perguntei, e falei para ela o seguinte: Lúcia, nós queremos te ajudar, mas eu preciso saber um pouco da sua história, não do seu pecado. Eu não quero ouvir pecado seu. Eu quero ouvir um pouco da sua história real. E ela começou ali a revelar o filme da sua vida. E nós escutando com muita atenção. Depois de ter feito no início com elas uma oração bem direcionada para que houvesse êxito nessa conversa. E ela foi nos contando como foi a vida dela. Uma infância sofrida, depois um relacionamento precoce com um jovem, que ele tinha vícios, era uma pessoa viciada, era uma pessoa difícil, complicada. E ali começavam as agressões, brigas, agressões, xingamentos, uma história muito difícil, muito triste. E em meio a tudo isso, eles tiveram 2 filhos. E o problema é lógico que aumentava cada vez mais, porque ia passando não mais só para ela e para o jovem, mas também para 2 crianças. E virou um verdadeiro tumulto daquela casa. Então,
o que foi que ela passou para nós. Que ela foi buscar auxílio, buscar ajuda em algum lugar que não tinha nada pior do que aquilo ali para ajudar alguém que está sofrendo espiritualmente, fisicamente, materialmente. Foi procurar os piores lugares para resolver a sua situação. E é lógico que o problema agravou-se e aumentava cada vez mais. A situação era a pior possível. Só que nós escutamos com muita paciência aquela menina, a história daquela menina que estava sofrendo. E pasme, no grupo de oração que ela frequentava, havia muitas pessoas, sempre há em todo lugar, você sabe disso, pessoas de certo modo arrogante, que estavam tratando ela como se fosse uma endemoniada. Afastavam-se dela e não queria nem conversa com ela. E aquilo ali foi gerando nela aquele sentimento de repulsa, de rejeição. E todas essas coisas levaram essa moça a um estado de espírito crítico, difícil. Daí o que nós fizemos naquele dia. Além de tantas outras coisas que aconteceram naquele momento. A gente reuniu a equipe, fizemos oração por ela, escutamos ela com muito respeito e, inspirados por Deus, orientamos o que seria a solução do problema daquela moça sofredora, daquela família desastrada, sem orientação nenhuma. E nós pedimos que ela, dentro daquela orientação que nós fomos passando para ela, que ela procurasse outra solução e não aquela, porque estava piorando a vida dela. Ouvimos ela com respeito, como estivéssemos tratando com uma pessoa normalíssima, com respeito, com carinho, com amor. E a verdade é que ela saiu, que nós saímos daquele encontro rindo, brincando, contentes. E para encurtar a história para você, a menina saiu daquele encontro liberta. E nunca mais a Lúcia apareceu na igreja para quebrar cadeiras, para fazer barulho, para falar palavrão dentro da igreja. Acabou ali o sofrimento, assim, momentâneo da Lúcia. E como ela não voltou mais naquela condição de escrava do inimigo, porque isso só pode ser uma possessão, isso só pode ser um tormento que o inimigo traz para as pessoas que não têm uma vida equilibrada. E aquela moça nunca mais apareceu nos grupos de oração, quebrando cadeira, xingando, gritando. E essa moça, para nós, ela foi liberta, porque parou com todo aquele espetáculo maldito que acontecia ali. E eu quero dizer para você que esse tipo de situação
precisa ser enfrentado com oração, com respeito, com escuta carinhosa daquela pessoa que ninguém aceita, que está sendo rejeitada, jogada de lado. Essa rejeição já é um trauma, já é uma doença, que ninguém queira passar por uma situação tão terrível como essa. Mas eu peguei um texto do Evangelho bem apropriado para isso, para que a gente entenda que quando o Evangelho nos fala uma coisa, é para nos alertar, o Evangelho é para nos ensinar. E eu vou ler este texto para comentar contigo o que é a palavra de Deus. Está lá escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 14 a 28. É um pouquinho longo, mas não tinha como cortar esse texto. Diz assim para nós. O tema aqui é o jovem epilético. Diz assim, depois Jesus, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Esses escribas eram os bons bambãs, eram os doutores da lei na época, que mandavam, que instruíam o povo e que tinham todos os privilégios imagináveis. Então eles estavam discutindo naquele momento com os discípulos. Então, diante dessa pergunta que Jesus fez, Jesus lhes perguntou: que discussão é esta? O que é que vocês estavam discutindo com eles? Eles não responderam, mas um homem que estava lá no meio da multidão falou para Jesus: Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei aos teus discípulos, disse o homem, que expulsasse esse espírito, mas não o puderam. Respondeu Jesus, com certeza indignado pela expressão aqui. Ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-me o menino. Eles lhe o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? E o pai do menino disse: desde a infância. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe o homem: e o tem lançado ainda no fogo, na água, para o matar. Se tu podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. E Jesus disse assim para o homem: se podes. E ele disse mais: tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé.
Vendo isso, vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando, extremamente saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que, mestre? Por que, Senhor, não podemos expulsar o demônio daquela criança? E Jesus disse-lhes: esta espécie de demônio só pode ser expulsa pela oração. Essa é a palavra que nos salva, que nos instrui, que nos orienta. Jesus disse para os discípulos: vocês não puderam expulsar porque essa espécie de demônio só pode ser expulsa pela oração. Eu vou procurar ser bem rápido aqui no meu comentário, para que senão o meu tempo já vai embora. Agora vamos juntos ver a riqueza deste Evangelho que nos mostra mais um episódio da vida de Jesus. Naquele dia, Jesus aproximou-se de uma multidão e ali viu seus discípulos discutindo com os doutores da lei. Então Jesus perguntou o que estava acontecendo. E um homem lá do meio da multidão, como vimos no Evangelho, gritou: mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito mudo. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós. Eu já pedi aos teus discípulos que expulsassem aquele demônio, mas eles não puderam. E Jesus, foi naquela hora que Jesus diz: ó raça incrédula, até quando vos hei de aturar? Então, Jesus começou a instruí-los: raça incrédula, até quando vos hei de aturar? Até quando vos hei de suportar? E mandou trazer o menino, ele libertou. Depois os discípulos perguntaram por quê. É isso que nós vimos no Evangelho. Por que eles não expulsaram? Porque vocês não fizeram oração. Não acreditaram na oração. Só isso. Com certeza foi isso que Jesus quis dizer. Agora eu pergunto, é uma pergunta que eu faço para mim e para nós mesmos. O que será que nós vamos fazer numa igreja, para ver um ato religioso, uma oração, um grupo de oração? Será que nós vamos ali porque é um passatempo para nós? Será que nós vamos porque não estamos com tempo suficiente, não temos o que fazer da vida, então nós vamos lá? Eu quero comentar com você que quando nós vamos, por muito que duvidem do que é a oração em grupo, eu queria comentar com você que quando nós vamos participar de um ato religioso, é para que a gente se fortaleça diante da ação do maligno, para poder viver melhor, para poder estar libertos, para ter uma vida espiritual, para poder ter uma vida nova. Para crer é preciso que creiamos. Será que
Eu fico assim até, né? Como é que às vezes nós ouvimos determinadas pregações onde a pessoa lê o Evangelho com passagens mais ou menos como essa, e na hora que vai pregar essa mensagem, o Evangelho, simplesmente muda o tema, desvia do tema, porque não acredita, e às vezes a gente fica dizendo assim, mas por que isso? Um dia eu questionei uma pessoa assim, falei, por quê? Por que normalmente acontece isso? Não é exposto aquele tema com clareza, conforme está no Evangelho. Sabe qual foi a resposta? É que eu vim para falar de Deus, não foi do diabo, não foi do demônio. E eu fiquei pensando assim, mas eu falei, mas escuta, quem está falando do demônio é o Evangelho, que fala não sei quantas vezes. Não dá para contar as vezes que a Bíblia Sagrada fala do demônio. Se você quiser ver Gênesis 3, veja lá, Gênesis 3 vai falar também dessas coisas. Agora eu fico perguntando, será que é a solução fugir do assunto? Ou apresentar a realidade que existe? Não podemos negar a existência dessa figura que desde o início da Sagrada Escritura tentou destruir o plano de Deus. E nós agora vemos pessoas que vão pregar, sair porque não quer, porque não acredita e nem quer entrar no tema, porque isso vai dar trabalho. Para explicar, para promover uma ação contra essas situações de pessoas oprimidas que estão ali, muitas vezes na igreja, querendo ouvir uma solução para a sua vida. Será que é melhor falar que não existe? Não, isso não é nada. Quando um médico vai atender o seu paciente, que ele constata ali que ele tem uma doença grave, se for um médico bastante sensato, ele vai dizer para ele, olha, o teu problema é grave, mas eu tenho a solução, eu tenho o medicamento, está aqui, a solução é essa, use este medicamento. Será que ele vai cair na irresponsabilidade de dizer assim, não, isso não é nada, isso vai passar, e o problema continua, fez de conta que tratou do problema? Nós não queremos viver de faz de conta. Nós precisamos que o problema seja apresentado, que a realidade seja exposta e tratada. Será que isso é impossível? Ou é mais fácil fugir para não dar a solução, para não se comprometer com a solução? E muita gente está sofrendo por isso. Porque às vezes está atormentado da sua vida, não sabe como resolvê-la, não sabe onde buscar a solução, e às vezes o pior é buscar a solução em lugar errado. Até onde vai isso? Negar o mal para não se comprometer em solucionar? Meu amigo, minha amiga, acho que a resposta de Jesus hoje para as pessoas que não creem nisso é aquela: ó geração incrédula, até quando hei de vos aturar? Jesus veio trazer a maior ação de Jesus Cristo nos seus 3 anos de vida pública. Foi pregar o Evangelho, curar doentes, expulsar demônios de pessoas
terrivelmente atormentadas pelo demônio. E a gente fica agora buscando soluções fáceis, faz de conta que resolveu, não vi, não sei, isso não existe. E até quando? Jesus vai ter que responder: oh, geração incrédula. Então, olha, o médico Jesus nos fala hoje, esse médico que não descansa, não mente, não para, não arruma solução fácil. Até quando esse médico que não cobra consulta, ele não descansa enquanto não nos libertar desses males que são tão comuns em todo o povo, todo mundo, toda a comunidade, porque o demônio tem os seus planos sorrateiros e malignos para tapear, para iludir, ludibriar as pessoas que não têm a informação necessária para se libertar. E ele nos mostra qual é a solução: oração. Oração. Leitura da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.